separado em duas partes, tá? E vamos fazer um intervalinho. Vamos falar um pouquinho, inicialmente, sobre as vacinas do Covid e depois falar sobre o amor à igreja. Como nos outros encontros eu recomendo, recomendo novamente a vocês, anotem pontos que valem a pena depois ser levados na sua oração, serem examinados, meditar um pouquinho e aprofundar mais em alguns pontos, principalmente no que se refere à segunda parte. Tá? Procurei aqui usar uma linguagem não técnica, uma linguagem bem compreensiva dentro de um assunto que é complicado. Se o pessoal for ter dúvidas, deixa anotadinho. No final agora nós tiramos as dúvidas e depois aqueles que estão assistindo esse vídeo, que vai ser um vídeo, vou deixar esse vídeo gravado, disponível, podem me mandar depois pelo direct do Instagram, pode entrar em contato comigo, via WhatsApp, aqueles que não têm o meu contato, via Maria Benícia, tá? Deixa nos comentários do YouTube e eu passo o meu contato depois para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Quem tiver dúvida depois procure entrar em contato comigo. Bom, em primeiro lugar eu queria deixar bem claro, que esse aqui não é um encontro, não é um vídeo, não é uma formação contra vacina do Covid. Isso é muito importante. Muito menos contra qualquer tipo de vacina. Tá? E já desde o início, já coloco a minha posição. Tá? Eu, pessoalmente, essa é a minha posição. Eu sou a favor da vacina. Tá? Eu já tomei a vacina por trabalhar na linha de frente, por estar na linha de frente. A minha esposa também já tomou a vacina. Tá? Então eu não sou contra a vacina. Essa é a minha posição. Ao longo do vídeo, eu vou diferenciar quando é a posição da igreja e quando é a minha posição pessoal. É lógico que a minha posição pessoal não contradiz em nada a posição da igreja. Tá? Então eu vou falar, isso aqui é a posição da igreja, isso aqui é a minha posição pessoal. Então eu já tomei a vacina, recomendo que as pessoas tomem a vacina. Tá? Essa é a minha posição. Tá? Então, também já deixo claro desde o começo, a pessoa não precisa esperar até o final, para entender. O católico, ele pode tomar as vacinas contra o Covid, essas vacinas que estão disponíveis. O católico, ele pode tomar sim. Tá? Mas o que nós, como católicos, precisamos entender é que existem problemas éticos nessas vacinas, e esses problemas eles precisam ser conhecidos. E esses problemas, sim, são condenáveis. Nós precisamos condenar esses problemas. E esses problemas eles não podem se repetir. Mas isso não quer dizer que o católico não possa tomar essas vacinas que estão disponíveis nesse momento. Tá? Então eu vou falar, nessa primeira parte, sobre esses pontos morais que precisam ser mais esclarecidos, mais elucidados. E depois também falar qual é o papel da igreja para o mundo. E levar a uma reflexão pessoal de qual é o papel da igreja para nós. E qual é a nossa postura perante a igreja. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então, esse primeiro tema, nós vamos falar sobre essa moralidade das vacinas, já deixando claro que o católico pode utilizá-las e que pessoalmente eu já utilizei, já me vacinei e recomendo. Tá? E depois puxar isso, porque esse é mais um dos motivos que vem ocorrendo uma série de ataques contra a igreja. Então nós podemos perceber que atualmente existem uma série de ataques contra a igreja, ataques contra padres, contra bispos, críticas muito grandes em redes sociais, na mídia, e muitas vezes essas críticas e esses ataques acontecendo por fiéis, por católicos e católicos que estão muitas vezes que têm uma vida de oração. Então precisamos entender o que são esses ataques, e como agir perante eles. Tá? Então esses seriam os dois assuntos que iríamos tratar hoje. Bom, em primeiro lugar, vamos falar então sobre a moralidade das vacinas ou sobre as vacinas. Eu vou focar aqui o ponto principal, o que gira essa primeira parte. Essa primeira parte ela gira em torno de uma nota que foi emitida pela Congregação para a Doutrina da Fé.
Então, a Congregação para a Doutrina da Fé, ela emitiu no dia 17 de dezembro do ano de 2020, então agora é recente, né? 17 de novembro de 2020, vai fazer quase 2 meses, ela emitiu uma nota chamada Nota sobre a Moralidade do Uso de Algumas Vacinas anti-Covid-19. Então eu vou comentar sobre essa nota. Nosso vídeo aqui, nosso encontro vai girar sobre essa nota na primeira parte. Essa nota ela foi assinada pelo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Luiz Ladário, e foi, obviamente, aprovada pelo Papa Francisco. Tá? Então, o que foi essa nota? Sobre o que essa nota fala. Primeiro, precisamos entender o que é a Congregação para a Doutrina da Fé. Ela foi emitida pela congregação. Então, o que é essa congregação? A Congregação para a Doutrina da Fé ela é um dicastério, esse seria o nome técnico. Podemos chamar assim, como se fosse um departamento, né? É uma das instituições administrativas da Igreja Católica. Então, o dicastério seria uma dessas instituições administrativas que pertence à Cúria Romana, né? Seria esse governo da Igreja. Além dessa Congregação para a Doutrina da Fé, existem vários dicastérios. Existe a Congregação para a Causa dos Santos, que cuida dos processos de canonização. Existe a Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, que cuida da administração dos sacramentos, de todos os rituais de culto divino. Tá? Existe o dicastério para a comunicação. Existem diversos. Tá? Todos esses dicastérios, todas essas instituições, né, essas instituições administrativas da Cúria Romana, da Igreja, nós podemos ter acesso a elas pela página do Vaticano. Então é só acessar a página da Santa Sé na internet, que tem várias línguas, inclusive em português, e dentro lá existem as páginas destes dicastérios, onde você pode entrar nessa página do dicastério, ver os últimos documentos emitidos, ver a sua estrutura, a sua organização. Tá? Tudo isso pode ser acessado. Então a Congregação para a Doutrina da Fé ela é um dos dicastérios da Cúria Romana. Tá? Falar um pouquinho dela, a história da Congregação para a Doutrina da Fé ela começa em 1542. Então ela é bem novinha, né? Tem praticamente a idade do Brasil, 1542. Então, ela começou quando o Papa Paulo III instituiu uma comissão de 6 cardeais que tinha a missão de velar sobre as questões da fé. Então, esse foi o início, não foi com esse nome, mas o Papa, então, ele escolheu, ele nomeou, né, esses 6 cardeais para justamente cuidarem das questões da fé. Então, já vemos qual é o papel dessa congregação. O Papa São João Paulo II, na Constituição Apostólica Pastor Bonus, né, sobre a Cúria Romana, uma Constituição de 1988, ele coloca no artigo 48, né, a função própria da Congregação da Doutrina da Fé é promover e tutelar a doutrina sobre a fé e os costumes em todo o mundo católico. Então aqui ele deixa claro, o Papa São João Paulo II deixa claro qual é a função dessa congregação, né? Promover, difundir e tutelar, guardar a doutrina e os costumes em todo o mundo católico, ou seja, para todos os fiéis no mundo todo, né? Então é uma congregação que o papel dela é difundir e guardar a doutrina, proteger a doutrina, principalmente dos pontos que possam estar em perigo, tá? Então essa congregação para a doutrina da fé é constituída por um colégio de membros, que é composto por cardeais, é composto por bispos, e tem como chefe, né, o prefeito da congregação, que está, obviamente, subordinado ao Papa. Só para vocês, a título aqui de curiosidade, nós tivemos um dos prefeitos anteriores, foi o cardeal Joseph Ratzinger, que todo mundo conhece como Papa Bento XVI. Então, o Joseph Ratzinger ele foi prefeito dessa congregação de 1981 até 2005. E ele saiu, né, deixou de ser prefeito, quando ele foi então eleito o Papa Bento XVI. Né? Muito bem, continuando sobre essa Constituição Apostólica Pastor Bonus de São João Paulo II,
né, que fala sobre a Cúria Romana, ele diz no artigo 49, no cumprimento da sua função de promover a doutrina, ela favorece os estudos destinados a fazer aumentar o entendimento da fé e para que os novos problemas derivados do progresso das ciências ou da civilização se possa dar resposta à luz da fé. Então veja, essa aqui é uma Constituição de 1988, né, onde o Papa São João Paulo II ele já fala, né, ela tem essa função de promover a doutrina e estudar, né, promover o entendimento da fé naqueles problemas que são derivados do progresso das ciências ou da civilização. Então a civilização vai evoluindo, as ciências vão evoluindo, e eu preciso dar uma resposta com a luz da fé de como interpretar e como agir perante essas questões. Tá? Quando acessamos a página da Congregação para a Doutrina da Fé, né, pela Santa Sé, pelo Vaticano, eu falei lá na página, está lá bem claro na descrição dela, né? Para os seus estudos, a congregação é assistida por um grupo de consultores. As questões tratadas e os pareceres dos consultores são, portanto, discutidos pelo colégio dos membros da congregação, os bispos e cardeais, com voto deliberativo. Sucessivamente, as decisões são submetidas à aprovação do sumo pontífice em respectiva audiência. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender que é algo sério, é algo importante e é algo muito bem estruturado. Então, os pareceres, né, são dados por consultores, por técnicos, por pessoas entendidas. Então, a congregação, nós vamos falar sobre essa nota sobre as vacinas, não foram só os bispos e cardeais que deram a sua opinião. Não, antes consultores, médicos, biólogos, né, imunologistas, cientistas emitiram pareceres para a congregação. Esses pareceres foram discutidos por esse colégio, né, da congregação, e depois isso ainda foi aprovado pelo Papa. Então, além da questão técnica, nós temos a assistência do Espírito Santo. A assistência do Espírito Santo é inquestionável, né? O Espírito Santo, ele poderia, Deus pode fazer uma árvore emitir um parecer melhor do que qualquer teólogo, obviamente isso. Mas não bastasse essa assistência do Espírito Santo, nós temos técnicos gabaritados, técnicos que emitiram esses pareceres de uma forma muito bem estudada. Então, toda essa estrutura, toda essa solidez, né, na emissão de documentos, os documentos da congregação, cartas, notas, decretos, normas, notificações, tudo isso está lá no site. Tudo isso dá uma segurança muito grande para nós. Nós estamos, de uma forma humana, muito bem assistida por técnicos e consultores gabaritados, e, obviamente, de uma forma espiritual com a assistência do Espírito Santo, pelos nossos pastores, né, os bispos, os cardeais e o Santo Padre Papa. Né, e isso dá uma segurança muito grande. Então, tendo toda essa ideia do que é a congregação, da sua estrutura, um pouquinho dessa história, agora vamos voltar para o tema, que é essa nota que foi emitida em dezembro, sobre as vacinas anti-Covid-19. Tá? Então, como menciona a nota, e aqui eu quero deixar bem claro, tanto a nota quanto eu aqui não tem o objetivo de falar sobre segurança das vacinas e nem da eficácia. Então esse é um outro assunto, é um assunto importante, um assunto que tem que ser visto, tem que ser estudado, mas sobre a segurança das vacinas, quais são os efeitos colaterais das diferentes vacinas e também sobre a eficácia, qual a eficácia de cada uma delas, qual funciona mais, etc. Então esses são dois assuntos fundamentais, são dois assuntos muito importantes, mas não vai ser o foco de hoje da nossa conversa. Assim como também não é o foco da nota, tá? A nota deixa isso bem claro, nós vamos falar sobre a moralidade dessas vacinas. Tá? Então tudo isso tem que ser estudado, tem que ser pesquisado pelos responsáveis e também pelo governo do país onde está sendo administrada aquelas vacinas, mas não é o nosso foco aqui. Então, logo no primeiro parágrafo da nota, depois essa nota está disponível, né, no site da congregação, pelo Vaticano. Se alguém quiser, eu envio a nota completa para vocês também. Tá? Logo no começo, no primeiro parágrafo da nota, a nota diz: nos últimos meses,
Então está se referindo a alguns meses anteriores ao mês de dezembro, onde ela foi emitida. Nos últimos meses, esta congregação para a doutrina da fé, recebeu vários pedidos de um parecer sobre o uso de algumas vacinas contra o vírus SARS-CoV-2 que causa o Covid-19. Então, percebam, né? Os católicos do mundo inteiro enviavam cartas pedindo para a congregação. E aí? O católico pode ou não pode tomar? É moral ou não é moral? Qual é a posição da igreja? Isso é muito bom, porque nós temos essa estrutura que nos ampara. E a congregação, frente a esses vários pedidos, decidiu, e por bem, e esse é o papel dela, emitir essa nota. Tá? Então, a nota continua. Desenvolvidas no processo de investigação e produção, aqui ele está falando das vacinas. Então, a nota fala que as vacinas foram desenvolvidas e no processo de investigação ou produção delas recorreram a linhagens celulares derivadas de tecidos obtidos de 2 abortos ocorridos no século passado. Tá? Ao mesmo tempo, nos meios de comunicação social houve diferentes pronunciamentos de bispos, associações católicas e peritos, diversificando e às vezes contraditórios, que levantaram dúvidas, inclusive em relação à moralidade do uso dessas vacinas. Então, logo no começo a nota fala, olha, qual é a posição da igreja? A gente gostaria de saber a posição da igreja, o que essa congregação fala, porque existem questões sobre o desenvolvimento dessas vacinas, seja na investigação, quando foram criadas, seja na produção de células derivadas de aborto. Células derivadas de tecido fetal pós-aborto. E também várias instituições católicas, vários bispos, vários sacerdotes, vários padres, vários peritos emitiram opiniões e muitas vezes essas opiniões foram contraditórias. Uns falavam que sim, outros falavam que não, uns falavam que era moral, outros falavam que era imoral, uns falavam que o católico podia tomar, outros falavam que o católico não podia tomar. Então a gente recorre a você, que é nosso pai, que é nosso pastor, o Santo Padre. Nós recorremos a você, que é nossa mãe, Santa Igreja. O que devemos fazer? Qual é a posição? Tá? Então, é disso que a nota gira. Então, esses 2 pontos é que eu vou entrar um pouco mais em detalhes. Primeiro, a menção que a nota faz sobre o uso de células derivadas de abortos prévios. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, os diferentes pronunciamentos em relação à moralidade das vacinas. Tá? Então, vamos focar no primeiro ponto, né? A própria nota menciona que as vacinas foram desenvolvidas, né? Seja na investigação ou seja na produção. Ou seja, uma vacina, para ela ser feita, para ela ser administrada, para alguém receber a vacina, primeiro ela passa por um processo de pesquisa, tá? E essa é a investigação, e depois ela passa pela produção, tá? E aí as vacinas são entregues para serem administradas. Então, existe uma menção de uso de células de aborto, ou na pesquisa para desenvolver essa vacina, ou na produção dessa vacina. Então, primeiro, já vamos começar a esclarecer algumas coisas importantes para ficar bem claro. Tá? De novo, se alguém ficar com alguma dúvida, depois entre em contato comigo, aqui quando a gente fizer um intervalo, no finalzinho, anotem as suas dúvidas e depois eu vou respondendo. Ou, se você está assistindo esse vídeo gravado, depois entre em contato comigo, deixe aqui nos comentários do YouTube, entre em contato comigo pelo Instagram via direct, ou pelo WhatsApp, sinal de fumaça, de algum jeito vocês conseguem me achar, tá? Para não ficar com ninguém com dúvida. Primeiro, as vacinas, elas não contêm células fetais de aborto. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, ninguém que recebe vacina está recebendo algum tecido fetal, está recebendo alguma célula humana, está recebendo alguma célula de feto, alguma célula de aborto. As vacinas não contêm células fetais abortivas. Tá? Isso é um ponto importante. Segundo, não são usadas as células fetais de aborto para propiciar a produção contínua dessas vacinas. O que eu quero dizer com isso? Né? As vacinas estão sendo produzidas cada vez mais vacinas
para distribuir para as pessoas. As vacinas estão chegando ainda no país, a grande maioria não foi imunizada porque ainda não tem vacina para todo mundo, está chegando aos poucos. Começou a imunização com a linha de frente, com os profissionais da saúde, depois com os grupos de risco, os pacientes mais idosos, e porque a vacina ainda está chegando, tem que ser produzida, tem que fabricar. Para fabricar mais vacina não quer dizer que tem que ser feito mais aborto. Tá? Isso é outro ponto. Não precisa ficar fazendo aborto, conseguindo células de fetos abortados para que eu produza mais vacina. Tá? Mesmo porque até essa questão das células que foram utilizadas não foram nem células de aborto recente, foram células de 2 abortos que foram realizados na década de 70. Por isso que a nota fala sobre o século passado. Então, uma delas, por exemplo, das células utilizadas, só para exemplificar, são células renais, são células do rim de um embrião que era uma menina que foi abortada na década de 70. Tá? E existem outras células aí que foram utilizadas, tá? De outros embriões. Então, não é preciso ficar fazendo aborto para fazer a vacina. Tá? Isso é muito importante. Mas foram utilizadas na sua produção, tá? Ou na sua investigação. A própria nota menciona isso, isso não sou eu que estou falando. Isso existem vários relatos, tá? Mas, de novo, eu estou focando na nota. Então a própria nota menciona isso. Então existem células de abortos realizados na década de 70, não só essas células, existem outras, mas aqui no caso estamos tratando dessas daqui. E essas células elas são replicadas em laboratório. A mesma célula desse aborto que ocorreu em 1970, na década de 70, desculpa. Elas vão sendo replicadas, vão sendo produzidas em laboratório. A mesma célula vai se desenvolvendo. Eles vão, entre aspas, uma cultura de células desse embrião. E essas células que vão sendo utilizadas, seja na investigação da vacina, seja nessa produção, tá? Que agora não vamos entrar em muitos detalhes, estamos focando no que a nota diz. Então a nota menciona isso, tá? Então não são produzidos abortos para produzir vacina. Mas percebam, essa célula era uma célula de um feto. No caso, uma delas, por exemplo, de uma menina. Então teve um aborto. Tá? E é uma célula de um ser humano inocente que nem chegou a ter a oportunidade de nascer. Então existe uma questão moral aí, tá? E isso é muito importante que nós possamos entender. E aí entramos então no segundo ponto. Os diferentes pronunciamentos em relação à moralidade do uso dessas vacinas. Qual é realmente a questão, qual é a posição real que devemos seguir como católicos? Porque a própria nota menciona diferentes associações, diferentes peritos, diferentes pessoas, padres, bispos emitiram opiniões e muitas vezes contraditórias, como a nota menciona. Então, qual deve ser a posição, tá? Sobre a moralidade dessas vacinas, já que foram, de alguma forma, em algum momento, utilizadas células fetais e células fetais provenientes de um aborto. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter como princípio, né? O aborto é sempre algo grave. O aborto provocado. Obviamente, estamos falando do aborto provocado. O aborto provocado sempre é algo grave, algo imoral. Tá? O Catecismo da Igreja Católica ele diz no ponto 2270, 2270, a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento da sua existência, o ser humano deve ser reconhecido com os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Então, já o Catecismo deixa bem claro. O aborto provocado, qualquer tentativa contra o ser humano desde o momento da sua concepção é algo grave. E continua o Catecismo no ponto 2271 e 2272. Tá? Desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Esse ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto, quer dizer, querido como um fim ou como um meio, aquele que foi provocado, é gravemente contrário à lei moral. A Igreja sanciona com a pena canônica de excomunhão esse delito contra a vida humana.
Então, não é só um pecado grave, um pecado mortal, onde a pessoa que comete perde o estado de graça, mas também existe uma pena que é a excomunhão, onde a pessoa está excluída da igreja. E uma pena, excomunhão late sentença, ou seja, ela não precisa ser aplicada. A partir do momento que a pessoa faz um aborto ou coopera com o aborto, de alguma forma, ela está automaticamente excomungada. Essa pena ela precisa, não é só a questão da confissão que perdoa, a confissão perdoa todos os pecados, perdoa o pecado grave, recupera o estado de graça, mas além do pecado grave, das penas do pecado grave, nós temos uma pena de excomunhão, uma pena canônica, que depois tem que ser revista por quem de direito. Tá? E isso é muito importante. Bom, esse é um ponto de partida em relação ao aborto. Eu não vou entrar em detalhes sobre o aborto, sobre os motivos que levariam a pessoa a realizar o aborto, explicar um pouquinho melhor a gravidade, o porquê que isso é um pecado grave. Esse seria um outro tema, a gente precisaria de um encontro só para falar sobre o aborto. Então, depois, se for o caso, marcamos um encontro só sobre esse tema. Mas agora não daria tempo, é um assunto bem extenso, tá? Mas esse é um ponto de partida. A nota da congregação, ela cita também com frequência uma outra nota emitida pela própria congregação, que é uma instrução, na verdade, a instrução Dignitas Personae. A instrução Dignitas Personae, a dignidade da pessoa, também foi emitida pela Congregação para a Doutrina da Fé no ano de 2008. Então essa é uma instrução que foi emitida 12 anos antes dessa nota que foi emitida em 2020. Nós temos essa instrução de 2008. E essa instrução Dignitas Personae, ela trata de várias questões de bioética, tá? E ela é muito citada, tá? Então também é uma instrução importante. Diz a nota, essa de dezembro agora: nos casos de utilização de células de fetos abortados, destinadas a criar linhas celulares para a utilização na investigação científica, existem responsabilidades diferenciadas de cooperação para o mal. Então vamos lá. Teve um aborto, foi provocado, foi realizado um aborto. Essa célula desse aborto, e são vários abortos, aqui no caso estamos falando da década de 70, foi realizada, e essas células elas são replicadas, formando o que eles chamam de linhas celulares, onde essas linhas celulares são usadas até hoje para investigação e produção, não só de vacinas, mas outras questões que eu não vou entrar em detalhes, tá? Então, no caso desse uso dessas linhas celulares, existe sim uma cooperação com o mal, tá? Com o mal do aborto, no caso, mas são responsabilidades diferenciadas, tá? Isso a própria Dignitas Personae já fala em 2008, tá? Então, entender um pouquinho da cooperação com o mal. A cooperação com o mal, falando, não entrando em grandes detalhes de teologia moral aqui, mas falar rapidamente, também porque senão isso tomaria muito tempo, nós temos uma cooperação que pode ser formal ou material. Isso aí já é um pouquinho a linguagem técnica da teologia, não quero entrar em muitos detalhes, mas só para vocês entenderem, a cooperação com o mal ela pode ser formal ou material. A cooperação com o mal formal é quando para executar um ato mal, para fazer uma coisa má, eu preciso fazer um outro ato mal primeiro. Vamos dar um exemplo. Um grupo de pessoas quer assaltar um banco, tá? E assaltar um banco é grave, é errado, é fazer o mal, tá? Agora, esse grupo de pessoas sequestram alguém, pega essa pessoa e fala: olha, você vai nos ajudar a assaltar o banco. Não, mas eu não quero, mas não quero saber se você quer. Você foi sequestrado, você vai ajudar a gente. Você tem que ir lá e dar um tiro no segurança da porta do banco. Tá? Então, pra gente assaltar o banco, você, que não tem nada a ver com a história, foi sequestrado pela gente, vai ter que ir lá e dar um tiro no segurança e matar o segurança pra gente poder entrar. Ir lá e dar um tiro no segurança é cooperar com o mal de assaltar o banco. Você está cooperando com o mal. E matar alguém é algo mal, é algo errado. Tá? Então, matar alguém para o grupo assaltar
o banco é uma cooperação com o mal, uma cooperação formal com o mal. Eu faço um ato mal, eu mato alguém para cooperar com o mal de assaltar o banco, mesmo que eu não queira. Tá? A cooperação formal com o mal sempre é errada. Sempre. Nós nunca podemos fazer um ato mal, tá? Mesmo visando um ato bom, quem dirá um ato mal. Tá? Então, é sempre errada. A pessoa ela tem que se negar, mesmo que isso lhe custe a vida. Tá? A pessoa, não posso fazer isso, não vou matar o segurança. Ah, mas então a gente vai matar você. Ok. E aí nós temos, né, os casos de muitos mártires que foram assim. Né? Então a cooperação formal sempre errada. Agora, não é o caso que a gente está tratando aqui. Aqui a gente está tratando, ele entraria mais como uma cooperação material. Cooperação material com o mal. O que é cooperação material? A ação lá na frente é ruim, é má. Mas eu estou cooperando com uma ação que a princípio é indiferente. Então, o mesmo exemplo. A quadrilha quer assaltar o banco e te sequestrou. Né? Porque você tem a chave do banco, a chave do cofre. E ele se sequestra e fala assim, olha, você vai abrir o cofre pra gente porque a gente vai roubar o banco. Tá? Abrir o cofre, abrir uma porta é uma ação indiferente. Ela não é boa nem má. Tá? Então, você abrindo o cofre, você está cooperando com o mal do assalto ao banco. Mas aí nesse caso eu posso ou não posso realizar essa ação? Isso depende qual é o dano a ser gerado. O que vai acontecer se eu fizer e o que vai acontecer se eu não fizer. Então, por exemplo, um gerente de banco que foi sequestrado, coloca uma arma na cabeça dele e fala, abre o cofre porque só você tem um segredo. Ele abrir o cofre para a quadrilha, ele está cooperando com o mal, tá? Do assalto ao banco. Só que se ele não abrir o cofre, ele vai ser morto. E uma vida humana, ela tem um valor infinitamente maior do que qualquer valor material que esteja ali dentro daquele cofre. Tá? Não existe nenhum valor que esteja ali dentro daquele cofre que possa pagar uma vida. Então ele deve abrir. Ele está cooperando com o mal, mas o dano aí nesse caso, ele não é responsável por aquilo, ele não vai ser imputado aquilo, a pessoa dele. Ele não cometeu um pecado grave, olha, eu ajudei a assaltar o banco porque eu abri o cofre. Não, mas se ele não abrisse o cofre, ele ia tomar um tiro, ele ia morrer. Percebe? Então, essa é a diferença. O ato de abrir o cofre é um ato indiferente. Diferente se tivesse pedido para ele matar alguém, porque aí é um ato mau. Aí é uma cooperação formal. Então, tendo isso claro, né, nós já podemos começar a pensar algumas coisas. Eu tô entrando em alguns conceitos, não, eu expliquei muito por cima, tá? E existem situações onde ficamos com dúvida, eu posso ou não posso fazer isso, né? Isso é ético, não é ético, é moral, não é moral. Então, sempre que possível, né, pensar qual é o dano maior aqui. Tá? A minha ação, ela é indiferente ou ela é má? Isso é importante. Uma ação má nunca deve ser feita. E qual é o dano dessa ação indiferente, né, que vai ser produzida? Se possível, antes de tomar uma ação duvidosa, num caso mais difícil, consultar uma pessoa que tenha mais formação, uma pessoa mais esclarecida. E aqui, a melhor pessoa para a gente consultar em alguma questão mais difícil seria consultar um padre, consultar o sacerdote na nossa direção espiritual, consultar o nosso diretor espiritual. Né? Consultar um padre, consultar o padre da paróquia, tá? Nessa situação que é um pouco difícil aqui, o que eu devo fazer? Ou se já foi realizado, é errado, não é errado, recorrer ao sacramento da confissão até para esclarecer. Isso foi errado, o que eu fiz não foi errado. Olha, eu estou com a consciência pesada porque eu sou gerente do banco e abri o cofre para os assaltantes. Será que eu pequei? Né? Posso recorrer ao sacramento da confissão e o padre vai explicar. Não, porque se você não abrisse, você ia tomar um tiro na cabeça, você ia morrer. Né? Então... agora, eu matei alguém para fazer isso. Bom, aí foi um pecado grave, recorrer à confissão, etc. Tá? Então, nós precisamos desse magistério, nós precisamos dessa assistência espiritual. Tá? Nós não somos bons juízes das nossas próprias situações.
E é isso que as pessoas recorreram à Santa Sé em relação à vacina. Olha, existem aqui a questão das células fetais, tá? Inclusive pareceres de instituições católicas, pareceres contraditórios. O que diz a Igreja, o que diz a Santa Sé, nos ajude. E a Congregação para a Doutrina da Fé, que tem esse papel, emitiu essa nota, tá? Dentro de uma luz da ciência, através dos seus técnicos, e também com a luz do Espírito Santo, que é o mais importante. Então, voltando a falar da instrução da Dignitas Personae, de 2008, diz a Dignitas Personae: assim, por exemplo, o perigo para a saúde das crianças pode autorizar os pais a utilizar uma vacina em cuja preparação foram usadas linhas celulares de origem ilícita, permanecendo o dever da parte de todos de manifestar o próprio desacordo em matéria e pedir que os sistemas sanitários disponibilizem outros tipos de vacina. Então, olha que interessante, eu estou falando de uma instrução de 2008, há 12 anos atrás. Nem se sonhava com essa história de pandemia. Isso é de 2008. A instrução da Congregação da Doutrina da Fé, Dignitas Personae, ela dá um exemplo que 12 anos depois se tornaria realidade, né? Que falando aqui de vacina das crianças, mas essa vacina pode ser estendida para os grupos de risco e pode ser estendida para nós também, né? Se eu tenho uma doença que causa um perigo para essas crianças, os pais podem ou não utilizar uma vacina que houve no seu desenvolvimento o uso de células fetais? Sim, pode utilizar, permanecendo firme, olha só o que diz, permanecendo firme o dever, é um dever da parte de todos de manifestar o desacordo, tá, em matéria e pedir os sistemas sanitários que disponibilizem outros tipos de vacina. E é isso que a gente está fazendo aqui. É isso que eu deixei bem claro no começo. Nesse momento, e agora de novo, minha opinião, devemos tomar a vacina. Tá? Essas são as vacinas que nós temos e nós não podemos escolher qual vacina tomar. Tá? Eu tomei um tipo de vacina porque é que estava disponível no meu serviço. Tá? A minha esposa tomou um outro tipo de vacina porque é o que ela teve acesso. Então, independente, que eu também não vou entrar em grandes detalhes sobre os efeitos colaterais, sobre as eficácias, não dava para escolher muito, deixando a questão moral de lado, não dava para eu chegar e falar, olha, eu vou tomar essa vacina X porque a eficácia dela é um pouco maior. Então eu quero tomar a vacina X, eu não quero tomar a vacina Y. Nós nesse momento não temos essa oportunidade, nós temos que tomar a vacina que está nos sendo oferecida. E isso também entra a questão moral. Então, essa vacina é a vacina que eu tive para tomar. Por isso, de novo, de uma forma pessoal, minha opinião, devemos tomar a vacina. Tá? Agora, o que diz a igreja, o que diz a congregação aqui? Tá? É moral tomar? Sim, você pode tomar, mas permanece o firme dever, para usar assim, permanece o firme permanece firme o dever de manifestar o desacordo. Então, sim, eu estou tomando, eu não tenho escolha, tá? Mas o fato como foi desenvolvida foi errado. Não deveria ter sido assim. E as próximas devem ser diferentes, isso tem que parar. E cabe ao governo buscar vacinas éticas. Tá? Cabe ao governo que disponibilize vacinas que não tenham esses problemas morais, para que as pessoas possam fazer uso dessas vacinas. Percebam? Então, esse é o ponto. O católico, ele pode tomar a vacina? Diz a congregação que sim. Mas o católico, ele deve entender que existem esses problemas morais no desenvolvimento, né, dessas vacinas, tá, nas que nós temos disponíveis aqui no Brasil. E isso não estamos de acordo com isso de maneira nenhuma. Isso não pode acontecer. Tá? Muito bem. A nota de 2000 agora, de dezembro do ano passado, sobre as vacinas de Covid, diz: nesse sentido, quando não existirem disponíveis vacinas contra a Covid-19 eticamente questionáveis,
Então, quando não existem vacinas que são éticas, e aí a congregação dá o exemplo. Por exemplo, países onde não forem postas à disposição dos médicos e dos doentes vacinas desprovidas de problemas éticos. Então, naquele país não tem nenhuma vacina ética. Ou onde a sua distribuição for mais difícil por causa de particulares condições de conservação e transporte. Tá? Então, aquela vacina ela é ética, mas naquele país eu não consigo manter a temperatura de armazenamento correta. Então, naquele país inviabiliza a sua administração. Ou quando forem distribuídos vários tipos de vacina no mesmo país, mas as autoridades médicas não permitem aos cidadãos escolher a vacina inocular. Então, tem vacina ética no país, mas você não pode escolher, é o que eu acabei de falar. Tá? Então, nesse caso, a congregação fala, isso aqui é posição da igreja agora, estou lendo a nota. É moralmente aceitável utilizar as vacinas anti-Covid-19 que tiverem utilizado linhas celulares de fetos abortados. Né? Então, é moralmente aceitável, mas devemos manter aqui. Em relação a essa moralidade, né, por que a nota define, por que a Santa Sé define como moral, a nota diz aqui, ó, a razão fundamental para considerar moralmente lícito o uso dessas vacinas é que o tipo de cooperação para o mal, e aí fala cooperação material passiva, do aborto provocado do qual derivaram as mesmas linhas celulares, por parte de quem utiliza as resultantes vacinas é remota. Então, no caso aqui, a utilização dessas vacinas, a nota diz, existe uma cooperação material, aquela que eu não estou fazendo um ato mal. Tomar vacina não é um ato mal, tomar vacina é muito pelo contrário, é um ato bom. Tá? Eu estou buscando não só a minha imunidade, mas quando eu levo meus filhos para tomar vacina, eu estou buscando o bem da saúde deles. Tá? E essa utilização, essa cooperação do mal que existem nessas vacinas que foram utilizadas nessas linhagens celulares é algo remoto. É algo que não está vinculado à minha pessoa. Então diz a nota, o dever moral de evitar essa cooperação material passiva não é vinculativo se houver um perigo grave para a propagação de outro modo, para a propagação da doença. De outro modo, incontornável de um agente patogênico, né, que possa se propagar. Em tal caso, a difusão pandêmica do vírus SARS-CoV-2 que causa Covid-19 é o que se refere a isso. Existe uma forma de evitar essa pandemia, de acabar com essa pandemia, que é a vacina. Então existe aqui essa vacina que me traz uma cooperação, mas uma cooperação distante com o mal e não vinculativa à minha pessoa. Portanto, considere-se que neste caso podem ser utilizadas todas as vacinas reconhecidas como clinicamente seguras e eficazes, sem a consciência certa de que o recurso a tais vacinas não significa uma cooperação formal para o aborto do qual derivam as células com as vacinas com que as vacinas foram produzidas. Então, nesse caso, sim, a nota diz de novo, você pode utilizar as vacinas, você não está cooperando, tá, de uma forma formal com o aborto, você não está apoiando o aborto. Né? O que foi feito é condenável, não pode ocorrer. Mas nós temos aqui também um dever com a saúde das outras pessoas, com os grupos de risco, com essa pandemia. Tá? E diz a nota, a moralidade da vacina não depende não só do dever de tutela da própria saúde, como acabei de falar, mas também do dever da busca do bem comum. Um bem que, na ausência de outros meios para impedir ou apenas para prevenir a pandemia, pode recomendar a vacinação, especialmente para a salvaguarda dos mais frágeis e expostos. Então eu estou visando não só a minha saúde, eu tomei a vacina porque eu não quero ficar doente. Não, a vacina é para evitar a propagação e a transmissão para uma pessoa que seja grupo de risco, uma pessoa que pode evoluir com maior probabilidade para um quadro grave. Mas também um ponto importante a falar daqui, contudo, é bom frisar que o uso moralmente ilícito desses tipos de vacina, em virtude das condições particulares que o tornam tal, não pode constituir em si mesmo uma legitimação, nem sequer indireta, da prática do aborto.
e propõe a oposição a essa prática de quem a ele recorrer. Com efeito, o uso lícito de tais vacinas não requer e não deve de modo algum implicar a aprovação moral da utilização de linhas celulares de fetos abortados. Então, tudo isso que eu estou falando, que é moralmente aceitável, não quer dizer de maneira nenhuma que a gente apoia o aborto. Não quer dizer de maneira nenhuma que apoiamos o uso de linhas celulares fetais. Isso é condenável e deve ser condenado. Tá? Um ponto que eu tenho que falar, né, é importante, que a nota também menciona, que existe uma decisão livre, tá? E não obrigatória. Então eu tenho que mencionar, porque isso menciona a nota. No entanto, quantos por motivo de consciência rejeitam as vacinas produzidas com linhas celulares derivadas de fetos abortados, devem esforçar-se para evitar, com outros meios profiláticos e comportamentos idôneos, de se tornar veículos de transmissão do agente contagioso. Em particular, deve evitar qualquer risco para a saúde daqueles que não podem ser vacinados por motivos clínicos ou de outra natureza e que são as pessoas mais vulneráveis. Então, a nota ela diz que é moralmente aceitável, que o católico ele pode tomar, mas também deixa livre essa decisão se alguém ainda tem alguma objeção de consciência. Mas se a pessoa opta por não tomar, que ela tem que tomar todas as medidas para evitar a propagação e a transmissão, principalmente para os mais vulneráveis ou aqueles que não podem tomar vacina por algum motivo clínico. Isso é o que a nota diz. Agora, de novo, minha opinião pessoal. Então, eu estou separando o que é da nota, o que é da igreja e o que é minha opinião pessoal. Minha opinião pessoal, é muito difícil evitar a propagação do Covid-19. Mesmo com o uso de máscaras, é importante utilizarmos máscaras? Sim, é muito importante. Evitar aglomerações, evitar contatos próximos, principalmente com as pessoas de risco. Tá? Mesmo assim, nós estamos vendo que a pandemia continua. Está diminuindo, né? Diminuiu, mas continua. Então, que é muito difícil. Por isso que eu vejo a vacina como algo importante para diminuir, para acabar com essa pandemia e para ajudar essas pessoas, principalmente as mais vulneráveis. Então, por isso, de novo, na minha opinião pessoal, nós deveríamos todos tomar a vacina. Tá? A nota deixa claro, olha, é algo que pode ser livre, não pode ser obrigatório. Tá? Mas então, isso é importante diferenciarmos esse ponto. Tá? Agora, independente, né? E as pessoas que tomaram, não tomaram, a nossa postura perante esses experimentos tem que ser a mesma. E aí eu cito até como exemplo, qual a nossa postura em relação a experimentos antiéticos no desenvolvimento de medicamentos ou no estudo de doenças, né? Por exemplo, nós tivemos experiências nos campos de concentração nazista que levaram ao desenvolvimento das sulfas. Tivemos experimentos nos campos nazistas que levaram a estudos das reações do organismo frente a altas altitudes. Né? Tivemos experiências nos campos nazistas que levaram ao entendimento um pouco melhor de como o corpo reage à hipotermia. Tivemos essa, entre aspas, e a palavra aqui é ruim, mas tivemos uma contribuição para o desenvolvimento dessas questões médicas, mas de que forma? De uma forma absurda, de uma forma terrível, de uma forma inumana, de uma forma execrável, condenável. Então, ninguém aqui teria coragem de falar, olha, tudo bem, mas foi pelo bem da ciência. Pelo amor de Deus! Tá? Algo absurdo, algo que não devia ter acontecido. Por mais que levasse a uma contribuição médica, não devia ter acontecido. Tá? E nunca mais pode acontecer o que aconteceu naqueles campos nazistas. Nunca mais. Então, embora todo mundo tenha essa postura, nós temos o desenvolvimento nesse ponto. É a mesma postura que devemos ter em relação com a vacina. Nós temos a vacina, é moralmente aceitável. Na minha opinião, devemos nos vacinar, tá? Mas não podemos desenvolver mais vacinas, medicamentos, o que quer que seja, usando linhas celulares fetais. Não podemos de maneira nenhuma apoiar o aborto. Então, essa é a postura, é bem diferente, precisamos ter isso claro. Tá? Bom, então,
para encerrar, para fechar novamente, né? As vacinas não contêm células fetais. Quem recebe a vacina não recebe células fetais, não recebe células de aborto, tá? Nem todas as vacinas utilizam tecidos fetais, tá? No seu desenvolvimento. Então isso é um pouco difícil até de confirmar e, lógico, a indústria muitas vezes ela nega que ela utilizou, vai negar, e muitas indústrias nem reconhecem como células de aborto. Por quê? Porque o aborto foi provocado na década de 70, por exemplo. E aí foram replicadas essas células em laboratórios. Não, mas são células que foram replicadas em laboratórios. Tá, mas é célula que originou do aborto. Então isso é uma conversa aí para eludibriar, né? Tá? Mas é moralmente lícito, tá? Pois não é uma cooperação formal com o mal e não é vinculativa à pessoa. Então, sim, é moralmente lícito o uso dessas vacinas, tá? Entretanto, mesmo sendo moralmente lícito nesse momento que estamos vivendo, pelos motivos que estamos passando, tá? Não aceitamos o uso de células fetais em pesquisas, não aceitamos o uso de células fetais em laboratórios e de maneira nenhuma aceitamos a prática do aborto. Isso tem que ser claro e cobrar as indústrias farmacêuticas, cobrar os institutos de pesquisa, cobrar o governo. Queremos vacinas, medicamentos desenvolvidos de forma ética. Isso não pode acontecer, isso está errado. Tá? Então, esse é o ponto. E analisando toda essa questão da vacinação, tudo que foi colocado, né, é importante percebermos esse papel moral, esse suporte moral que a igreja nos dá, esse papel de mãe da igreja. Nós temos a segurança, nós temos essa tranquilidade que a igreja nos dá esse apoio, não de uma forma arbitrária. A igreja nos dá isso estudado, pensado, com técnicos e com a luz do Espírito Santo, muito bem pensado antes de emitir uma nota, um parecer. Tá? Então, nós olhamos a igreja como uma mãe que cuida dos seus filhos. E aí devemos pensar, né? E qual é a nossa postura perante a igreja? Qual é o nosso papel como filhos? Tá? Ultimamente nós vemos diversos ataques sendo feitos à igreja, ataques feitos aos bispos, ataques até à pessoa do Papa. Tá? Cada vez mais frequente nas mídias sociais, nas mídias televisivas, e como eu falei, muitas vezes feitos até por católicos. Então precisamos ver o que está acontecendo, o que é a igreja para nós, como nós vemos a igreja, tá? E entender o que realmente é a igreja. Então esse é o ponto que nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhes, explicar um pouquinho mais na segunda parte. Voltamos então, né, para a nossa segunda parte. Deixei no finalzinho da primeira parte, né, a pergunta: o que é a igreja para nós? Mas também mais importante, o que é a igreja? Não só para nós, mas o que é a igreja? Porque não só essa questão da vacina, das vacinas, como mencionávamos na primeira parte, mas diversos outros assuntos. Nós vemos ataques recorrentes, ataques cruéis, muitas vezes ataques infundados. Né? E qual é a nossa posição perante a igreja? Então nós temos que ver, sim, o que é a igreja para mim, mas eu também tenho que entender o que é a igreja, independente do que eu pense, porque a verdade não é aquilo que está dentro de mim e torna algo relativo, cada um tem a sua verdade. Não, a verdade está no ser, como diz São Tomás de Aquino. Então qual é a verdade no ser? E aí, será que a minha opinião sobre aquele ser, sobre aquilo, se adequa à verdade do que ele é, ou eu preciso mudar a minha postura? Porque não são as coisas que vão se mudar de acordo com a minha opinião. A minha opinião tem que se mudar de acordo com o que as coisas são. Então, como eu vejo a igreja, tá? E o que a igreja de fato é? Esse é o ponto, tá? Fazendo esse link. Bom, rezamos todos os domingos na missa o credo, né? O creio, a oração que tem lá a base da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? E passando por todos, o mais comum utilizado, o credo apostólico, onde nós vamos dizendo naquilo que nós cremos.
E em um certo momento, né, eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Né? Quando nós pegamos o texto em latim do Credo Apostólico, né, temos um pequeno detalhe no latim que é muito bonito, que é muito expressivo. Nós não temos esse detalhe no português, mas nós temos esse detalhe no latim. Então, quando nós pegamos a oração em latim do credo, credo in Deo Patrem Onipotentem. Credo in Deum. In. Creio em Deus. Credo in Deum Patrem Onipotente. Creio em Deus Pai. Et in Jesum Christum. Et in. De novo, essa preposição in. Credo in Deum. Credo in et in Jesum Christum. Então, creio em Jesus Cristo. Credo in Spiritum Sanctum. Creio no Espírito Santo. Então, tem essa preposição in. Quando chega o momento da igreja, não existe essa preposição in. Credo in Ecclesia. Não existe. Então, é credo in Deum Patri, credo in Jesum Christum, credo in Spiritum Santo, Santa Ecclesia Católica. Credo Santa Ecclesia Católica. Não é credo in Ecclesia. Então, se eu fosse traduzir para o português, creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo e creio a igreja. Então, a tradução do latim não é creio na igreja, eu creio a igreja. Esse é um detalhe muito importante porque nós cremos em Deus. Nós cremos em Deus Pai, nós cremos em Deus Filho, nós cremos em Deus Espírito Santo, as três pessoas formando um só Deus, a Santíssima Trindade. Mas nós não cremos na igreja como se fosse uma instituição em que eu deva acreditar nela. Nós cremos a igreja. Não cremos na igreja, cremos a igreja. Eu creio a igreja porque a igreja é uma manifestação de Deus na terra. Não é uma instituição em que eu deva acreditar nela. Não é? Olha, eu acredito no meu banco. Quando o meu banco ele fala sobre as taxas de financiamento, eu acredito nele. Então eu acredito no meu banco. Né? Eu acredito na minha faculdade. Quando a faculdade fala uma coisa, eu acredito nela. Sabe? Como se fosse, eu tenho que ter fé naquilo que eles estão falando. Nós não cremos na igreja como uma instituição humana, como se eu precise ter fé no que a igreja fala, simplesmente porque a igreja falou, eu tenho que acreditar porque a igreja falou, porque é uma instituição que eu acredito nela. Não, nós cremos a igreja. Eu creio porque eu creio em Deus. Eu creio em tudo que a igreja fala, eu creio na igreja porque eu creio a igreja como uma manifestação de Deus. Isso é muito bonito, isso é um detalhe muito importante que nós percebemos na língua latina, no credo. Então, a igreja, ela não é uma instituição humana. A igreja tem uma natureza divina. A igreja ela não é um clube. A igreja não é uma sociedade. A igreja não são pessoas que estão unidas por um ideal. Vamos nos unir, todo mundo que quer fazer o bem, todo mundo que quer ajudar os outros, nós vamos se reunir e vamos chamar isso de igreja. Não, isso não é igreja, isso é um clube. Isso é uma associação de caridade, isso é uma ONG, o que você queira chamar, mas não é a igreja. Porque a igreja não é uma reunião de pessoas ao acaso. A igreja é uma instituição divina deixada por nosso Senhor Jesus Cristo na terra, como manifestação de Deus aqui. E esse é o ponto importantíssimo. Nós não cremos na igreja novamente porque ela falou algo e nós temos que crer no que ela falou. Nós cremos no que a igreja falou e nós cremos na igreja porque nós cremos a igreja. Nós cremos em Deus. E Deus que se manifesta aqui, né, através da igreja. Isso é muito importante. E quando a gente lê ou reza o outro credo mais comprido, né, algumas missas nós rezamos o credo mais comprido, que eu chamo de credo niceno-constantinopolitano, porque ele é baseado no concílio de Niceno e no concílio de Constantinopla. Né? E aí algumas missas rezam esse credo. Né? Quando falamos a parte da igreja, né, no credo niceno-constantinopolitano, ela diz: creio na igreja una, santa, católica e apostólica.
Também no credo niceno-constantinopolitano eu vejo essa questão da preposição do in. Então ele começa, né, em latim, né, credo in unum Deum in Patri onipotente. Eu creio em um Deus, só Deus, Pai Todo-Poderoso, né? Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christo. Creio em Jesus Cristo. Et in Spiritum Santo. Creio no Espírito Santo. Creio em Deus Pai. Creio em Jesus Cristo. Creio no Espírito Santo. Et unam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam. Não tem o in. Percebam? Eu não creio na igreja, eu creio a igreja. Como eu acabei de falar, também nesse credo nós percebemos isso. E ele fala, né, o credo niceno-constantinopolitano nos fala: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. É isso que é a igreja. A igreja é uma manifestação de Deus, a igreja é o corpo místico de Cristo aqui na terra, e ela é una, ela é santa, ela é católica e ela é apostólica. Então vamos entender um pouquinho esses 4 atributos da igreja, né? A igreja é una, uma só, una. Então, São Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de 4 a 5: sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então a igreja, ela é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça e nós fazemos parte do seu corpo, todos unidos através da comunhão dos santos. E o corpo místico de Cristo não pode ter divisões, ele é um só, Cristo é um só. Assim o seu corpo também é um só. Por isso a igreja é uma só. E aí a gente já começa a raciocinar, já começa a pensar, que eu falei, o que é a igreja e o que nós achamos que é. Vamos pensar o que nós achamos em relação a essa única, né? Será que a igreja é uma só, ou eu acabo criando divisões? Acabo criando setores, entre aspas, né? Como criando grupos, rótulos. É lógico. Entenda uma coisa, nós temos as divisões administrativas, né? Nós temos as dioceses, nós temos as paróquias, nós temos a própria Santa Sé dividida em dicastérios, como eu falei na primeira parte. Mas eu entendo isso como divisões de governo administrativas, ou entendo como divisões? Não, porque eu sou da diocese tal, e essa diocese é mais dedicada, é mais piedosa. Porque eu sou da paróquia tal, porque nessa paróquia a gente faz as coisas muito melhores, né? Nós somos diferentes da outra paróquia, então a gente não se dá muito bem com a outra paróquia. E dentro da própria paróquia também. Não, eu sou do grupo tal, esse grupo aqui é um grupo muito mais fervoroso do que aquele outro grupo. Aquele outro grupo ele é mais disperso, aquele outro grupo não combina direito com a gente. Então, será que eu crio, às vezes interiormente, esses rótulos, essas divisões, essas separações, essas segregações, né? Porque a igreja é una, é uma só. Nós somos um só, Cristo é a cabeça. E nós temos um único corpo, formado pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, pelos fiéis, por mim, né? Pequenininho, lá no dedão do pé do corpo místico de Cristo lá, o último. Nós somos um só. Então, será que eu faço divisões na minha cabeça e na minha vida também de igreja? Isso é muito importante. Diz o Catecismo da Igreja, no ponto 815, quais são esses vínculos da unidade? Sobretudo, está a caridade, que é o vínculo da perfeição. Citando aqui a carta de São Paulo aos Colossenses. Então, o vínculo, a principal forma de manter essa unidade é a caridade. A caridade nos mantém unidos como uma igreja, uma. Né? E caridade é o amor. Estar unido na caridade, no amor. Agora, quando eu faço críticas às pessoas, quando eu faço crítica aos outros fiéis, aos padres, aos bispos, ao Papa, à igreja, quando eu critico as pessoas, isso é caridade? Críticas infundadas muitas vezes, que não tem sentido.
Às vezes críticas por ignorância, porque eu ouvi falar, porque eu achei que... Né? Quando tem fundamento, quando realmente existe um erro que precisa ser corrigido, e a gente vai falar isso daqui a pouco, tá? É preciso corrigir, sim. Então, existem alguns erros? Sim, existem. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, tá? Mas como é que eu corrijo uma pessoa que erra publicamente, né? Espalhando para todo mundo, deixando, difamando aquela pessoa, ou expondo aquela pessoa publicamente? Isso é caridade? Isso nos mantém unidos? Então eu tenho que fazer um autoexame de como é a minha caridade para com o próximo, para com a igreja, e dentro da igreja entendendo todos os fiéis e todos os nossos pastores, ministros, tá? Como é a minha caridade. Então a igreja é una. A igreja é una, a igreja é santa. Creio na Santa Igreja Católica. Né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 3 a 5, essa parte dos Atos dos Apóstolos, né, nessa parte que é narrada a conversão de São Paulo. Né? Nós todos conhecemos a história da conversão de São Paulo, que era um judeu extremamente zeloso, né, guardador da lei, um excelente judeu, e por isso perseguia a seita, né, dos cristãos, dos católicos. Tá? E a gente vai entender essa palavra católica daqui a pouco. Por isso ele perseguia, estava indo a Damasco, né? Então diz aqui, Atos dos Apóstolos 9, 3 a 5. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, Saulo, nome antigo de São Paulo, ele não perseguia Jesus. Jesus já havia subido aos céus, já havia passado a crucifixão, a morte, né, a ressurreição de Nosso Senhor e sua ascensão aos céus. Então, Saulo, para ele, como um bom judeu, ele tinha que perseguir aquela seita onde diziam que um homem que foi morto ressuscitou. E pessoas diziam isso, afirmavam, pessoas viram esse tal homem que ressuscitou e que criou essa seita, e eu tenho que acabar com essa seita. Então, como é que ele ia perseguir alguém que para ele já estava morto e tinha passado? Ele estava perseguindo as pessoas que seguiam essa pessoa de que falavam isso. Perseguiam aqueles que acreditavam nele. Então, como é que eu vou perseguir alguém que para mim já morreu, já passou? Né? Eu vou perseguir aqueles que acreditam nele, eu vou acabar com essa seita. Era isso que Saulo acreditava. Mas Cristo, em corpo glorioso, aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você está me perseguindo. Quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Aqui Nosso Senhor fala para ele: você está me perseguindo, porque ao perseguir a igreja, você me persegue. A igreja é o meu corpo, sou eu. Então, nós temos isso claro. A igreja é o corpo místico de Cristo. E como a igreja é o corpo místico de Cristo, Cristo é Deus, Cristo é perfeito, Cristo é santo, é o Santíssimo. A igreja é santa. A igreja não pode não ser santa porque é o corpo místico de Cristo. Como é que Cristo não tem pecado? Não existe pecado no corpo de Cristo. Então a igreja é santa. Nós cremos na igreja, Santa Igreja Católica. Tá? Agora, a igreja, ela é composta do povo. O povo que é santo e pecador. Sim, nós temos pecadores no seio da igreja, nós temos pecadores que compõem a igreja, mas isso não macula a igreja. Nós não dizemos em nenhuma oração: creio na igreja santa e pecadora. Não existe nenhuma oração que diz isso. Né? Eu creio na igreja apesar dos seus pecados, eu creio na igreja que é santa e que é pecadora também. Não existe nenhuma oração desse tipo, porque a igreja não é pecadora, a igreja é santa, porque é o corpo místico de Cristo, Cristo é santo. Então, quando eu faço parte da igreja, eu faço parte do corpo místico de Cristo, eu me integro a Cristo pelo Espírito Santo.
Quando eu recebo o batismo pela primeira vez, a pessoa é limpa e faz parte, é adotada como filho de Deus, faz parte do corpo místico de Cristo. E conforme a pessoa vai pecando, vai entrando no corpo dela e vai aquelas manchas do pecado que vai afastando da sua imagem, da imagem de Cristo. Enquanto quando eu faço obras boas, obras meritórias, quando eu cresço em santidade, eu vou me configurando a Cristo e eu vou me tornando o corpo de Cristo, eu vou me tornando igreja. Agora, quando eu peco, eu vou me afastando de Cristo, eu vou sendo diferente de Cristo, eu vou saindo do corpo místico de Cristo. Então, dentro de mim existe o santo e o pecador. O santo, a graça de Deus que me faz assim, e eu passo a integrar esse corpo de Cristo. E o pecador sou eu, né? Na minha desgraça, na minha miséria, que falo não para Deus e me afasto e saio da igreja. Então dentro de mim passa uma linha do santo e pecador que divide o que é e o que não é igreja, tá? O pecado é meu, é minha parte. É minha parte que precisa ser convertida e precisa se tornar igreja. Eu preciso ser igreja. E eu só vou ser igreja conforme eu for cada vez mais santo. Através das minhas lutas, através da minha vida de oração. Senão eu não sou igreja. A igreja é santa, é o corpo místico de Cristo. E dentro dela existem essas pessoas como eu, como você. Santos e pecadores. Tá? Isso que é a santidade, a busca de ser igreja, a busca de se configurar a Cristo. Diz o Catecismo da Igreja Católica no ponto 827. A igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio, pois não possui outra vida senão a da graça. É vivendo de sua vida que seus membros se santificam. É subtraindo-se à vida dela que cai nos pecados e nas desordens que impedem a irradiação da santidade dela. Então aqui, ó, a igreja é santa, o catecismo está dizendo isso, mas é composta por santos e pecadores. Tá? Quando você se santifica, você entra na vida da graça, que é a igreja, que não tem outra vida a não ser a vida de Cristo, a vida do corpo místico. Quando você se afasta da igreja, quando você peca, e aí você está se afastando dessa realidade. Isso é importante que nós tenhamos claro isso do que é a igreja. Né? E diz Nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se pegarmos a história da igreja, né? Quanta coisa errada foi feita pelos seus membros, né? Pecadores, não pela igreja. Nós tivemos várias heresias ao longo da história, heresias terríveis, o arianismo, o monofisismo, né? Várias heresias inclusive até presentes hoje, muitas delas, tá? O maniqueísmo foi terrível, várias heresias, tá? Tivemos vários atentados contra a igreja, várias perseguições, várias tentativas de destruição do Império Romano, dos nazistas, do poder temporal na Idade Média, vários martírios, várias perseguições, várias mortes. Tivemos vários cismas ao longo da história da igreja, várias separações. Tivemos, sim, né, por nossa culpa, sacerdotes, bispos e papas terríveis, humanamente terríveis, tá? Com uma história terrível, né, de vida, uma história pessoal. E apesar de tudo isso, nada mudou a sua doutrina. Temos 2000 anos uma igreja firme, centrada na doutrina dos apóstolos, a mesma de 2000 anos atrás, sem corrupção de doutrina. Apesar de várias heresias, nada mudou, sempre a fé foi reafirmada. Apesar de vários cismas, a figura central do Papa segurando a unidade dos cristãos. Apesar de papas terríveis do ponto de vista humano, que o Papa ele teria o poder de mudar a doutrina. Nós tivemos papas casados, nós tivemos papas adúlteros, nós tivemos papas com diversos filhos que podiam simplesmente falar, olha, pessoal, a partir de agora o Papa ele pode ter quantas mulheres ele quiser. Podia, do ponto de vista humano, ele podia ter feito isso. Nunca aconteceu isso. A doutrina nunca se corrompeu, mesmo com esses papas terríveis. Tá?
onde, se a gente for estudar um pouquinho a história da igreja, a gente vê que a igreja foi vítima do poder temporal, que colocava ali homens que não tinham vocação para ser sacerdote, para ser cardeal, para ser bispo, para ser papa, né? Tomaram à força o trono de Pedro. Isso eu estudando um pouquinho a história da igreja, não vou entrar em grandes detalhes, mas não mudou a doutrina. Apesar de tudo isso, firme. E outra coisa, apesar de tudo isso também, 2000 anos de uma instituição sólida, firme. É impossível, do ponto de vista humano, isso acontecer, gente. Se não tiver assistência do Espírito Santo, durar 2000 anos uma instituição com essa unidade, resistindo a tudo isso, por 2000 anos, não tem explicação. Não consigo explicar. Se não for pelo Espírito Santo, se não for pela graça, não tem explicação. Tá? Por isso que a igreja é santa. Tá? Feita por nós, homens e mulheres pecadores também, com os nossos erros que nos afastamos da igreja, mas nunca a igreja se afastou da sua doutrina deixada por Nosso Senhor, tá? Então, quando nós vemos um erro humano, porque sim, o Papa pode errar, como ser humano, claro que ele pode errar, o Papa é infalível quando ele se pronuncia em termos de doutrina, ele é infalível, tem assistência do Espírito Santo, mas como todo ser humano, ele erra como pessoa, ele está à busca da santidade. Existe uma igreja cismática na Espanha, é uma igreja católica, não vou saber o nome. Assim como a gente tem a igreja católica apostólica brasileira, que é uma igreja cismática aqui do Brasil, que se afastou, se rompeu com o Romano Pontífice, existe uma igreja na Espanha, a igreja católica, acho que é palmeriana o nome, que se separou também, cisma, e eles têm os papas deles. Eles estão agora no Papa Pedro III, se eu não me engano, né? Se já não morreu o Pedro III. Mas a história dessa igreja, só abrindo, fechando parênteses para contar para vocês, assim que um papa deles morre, eles já no mesmo dia eles falam que o papa é santo, eles canonizam o papa. Então eles têm o São Pedro II, agora está o Pedro III, assim que o Pedro III morrer, vai ser São Pedro III. Eu acho que eles têm o João 24, que a gente tem nós tivemos o Papa João 23. Eles têm o Papa São João 24, que já morreu. Tá? Para eles é santo, porque morreu o Papa, virou santo. Isso não é assim na Igreja Católica. Né? Tanto é que não todos os Papas foram canonizados, porque o Papa, como um ser humano, ele busca a santidade como todos nós devemos buscar. Né? E muitos atingiram. São João Paulo II, São Paulo VI, né? Papas recentes agora. Né? Mas como seres humanos eles podem errar. Os bispos, os padres são seres humanos que podem errar, tá? Mas tem essa assistência do Espírito Santo em termos de doutrina. Então, se a gente vê alguém errando, seja um ministro ordenado, seja um fiel, como devemos proceder? Diz Nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, de 15 a 17: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa a ouvi-los, dize à igreja. Então, aqui Nosso Senhor ele fala como corrigir as pessoas, né? Primeira coisa, né? Não é gritando na internet que a gente vai corrigir ninguém, gente. Não é colocando no Facebook, Instagram, na televisão, na Globo, na que seja, né? Que a gente vai conseguir corrigir alguém que tenha cometido um erro, escancarando a pessoa por uma falta total de caridade. Né? Sim, as pessoas erram e precisam ser corrigidas, mas não é dessa forma. Tá? Depois, procurar a pessoa a sós, ou procurar alguém que tenha mais intimidade. Às vezes eu não tenho intimidade. Aconteceu uma vez que eu precisava corrigir uma pessoa que eu não tinha a mínima intimidade com ela, mas nós tínhamos um amigo em comum. Então eu procurei esse amigo e falei: olha, eu não queria expor a pessoa, mas você é muito amigo dela, eu sou muito amigo seu, e eu não tenho nenhuma amizade com ela, mas aconteceu isso, isso e isso, seria bom se você conversasse com ela. Então procurar alguém que tem mais intimidade para corrigir a pessoa. Isso é um ato de caridade. Como é que eu faço para corrigir alguém da minha família? Quando alguém da minha família comete um erro. Meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo, minha filha, meu filho, meu irmão, minha irmã. Como é que eu faço para corrigir alguém da minha família? Tá? Quando erra.
E a igreja é nossa mãe. A igreja é nossa mãe. Diz São Cipriano, né, sobre a unidade. São Cipriano diz: não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Né? São Cipriano: não pode ter a Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Então, como eu corrijo alguém na minha família? É assim que eu devo me importar quando eu vejo um erro a ser corrigido. Tá? E se é algo grave, algo que precisa ser corrigido, algo relacionado, né, à hierarquia da igreja, quando eu vejo algo que eu tenho dúvida, procurar um sacerdote, procurar um padre para tirar uma dúvida. Né? Às vezes eu vejo algum bispo falando alguma coisa que isso pode não me parecer, às vezes eu estou enganado, às vezes eu não tenho ideia, às vezes eu entendi mal, mas se eu vejo algo que pode acontecer, né? Procurar quem de direito. Existem estruturas hierárquicas para tomar as medidas necessárias, que todos nós precisamos ser corrigidos, todos nós buscamos a santidade, todos nós buscamos nos configurar a Cristo, todos nós buscamos ser igreja. Né? O Papa São Paulo VI, né, na sua homilia, na homilia que proclamou Santa Catarina de Sena como doutora da igreja, uma homilia pronunciada em 4 de outubro de 1970, o Papa Paulo VI dizia nessa homilia sobre Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, que a santa, em suas cartas, dirige veementes exortações aos cardeais e a muitos bispos e sacerdotes, sem deixar de fazer fortes repreensões, mas sempre com humildade e respeito pela sua dignidade de ministros do sangue de Cristo. Então Santa Catarina de Sena escrevia cartas corrigindo bispos, padres, cardeais, corrigindo até o Papa. Sabe? Mas com humildade e com respeito, são ministros do sangue de Cristo. Representam a Cristo na terra. Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre os sacerdotes. Quem sou eu para achar que eu vou corrigir um sacerdote, um bispo com petulância? Que sim, eles podem errar humanamente falando e precisam de correção, precisam da nossa ajuda. Todos nós precisamos ser corrigidos e crescermos, mas com humildade, com respeito, com carinho, porque são meus pais. Isso é muito importante. E em quarto lugar, rezar. Quanto que eu rezo pelos sacerdotes, pelos bispos, pelos fiéis, pelos outros, por aquele que me ofendeu, por aquele que errou? Quanto que eu rezo? Às vezes eu quero logo corrigir para me mostrar superior, mas será que eu rezo antes pela pessoa? Eu quero me mostrar superior ou eu quero que essa pessoa melhore? Por que eu estou corrigindo a pessoa? Então rezar bastante. Tá? E eu? Qual é a minha postura na busca de ser igreja? Qual é a minha postura na busca da santidade? A igreja é santa. E eu? Qual é a minha postura para ser igreja? Porque nós somos a igreja que muitas pessoas veem. Muitas pessoas veem e falam assim: olha, ele é católico, olha como é que ele age. Né? Os católicos agem assim, porque ele é católico, ele vai na missa todo domingo, ele vai na missa sempre. Então, olha como é que ele age. Os católicos agem assim. Às vezes é triste, mas às vezes nós vemos discussões no estacionamento da igreja logo após a missa. Acabou a missa, as pessoas já estão discutindo no estacionamento. Né? E pessoas, às vezes, de vida de oração, de sacramentos, que não mudam, que fazem coisas assim, que desagradam as pessoas e não mudam, e a gente tem que ouvir, tá vendo? Por isso que eu não vou na igreja, por isso que eu não vou na missa. O que adianta? Vai na missa e fica assim, fica pior. A gente já não ouve às vezes alguém falar isso. Isso dói na gente, porque a gente sabe que a culpa é nossa, né? E aí abre um parênteses aqui. Por que eu rezo? Porque se eu não rezo para mudar de vida, se eu não rezo para crescer em amor a Deus e consequentemente em amor ao próximo, eu estou rezando errado. E aí eu sou como aquelas virgens nécias da parábola, né? 5 eram prudentes e 5 eram nécias, 5 eram tolas, porque não tinham óleo. As 10 eram virgens. O que a parábola diz? São 10 virgens, 10 moças íntegras, 10 moças corretas. Eram 10 pessoas que iam na missa, que faziam oração, que rezavam o terço. Só que 5 não tinham óleo da caridade.
rezavam para cumprir tabela, para cumprir o plano, para cumprir o que tinha que fazer. Pronto, já fiz minha obrigação com Deus, estou certo. Mas não mudei, não tenho óleo da caridade, como diz Santo Agostinho em relação a essa parábola. Então, se eu rezo e não mudo de vida, se eu não cresço em amor a Deus e consequentemente em amor ao próximo, alguma coisa está errada, né? Não estou fazendo a coisa direito, estou rezando por rezar, tá? Então isso é importante, não ser como as 5 virgens tolas que ficaram do lado de fora. Não vos conheço, diz nosso Senhor. Tá? Que duro isso, né? Bom, fecha parênteses. Então a igreja é una, santa, católica também. Católica. A palavra católica vem de katá, que significa relacionado. No grego katá é relacionado, segundo. Tá? E holikos, de rolon. Rolon como adjetivo no grego seria rolon, holikos, kataholikos, suprime-se o a, católicos, holikos significa na totalidade. Então, católicos significa de acordo com o todo, de acordo com a totalidade. A tradução mais correta da palavra católico seria universal. Então, a igreja é universal. Igreja católica significa igreja universal. Essa é a tradução do grego, universal. Porque a igreja ela é universal. O que é universal? Ela é destinada para todo mundo. Ela é destinada a todos os seres humanos, de todos os lugares do mundo, de todos os tempos. A igreja ela é universal porque a sua mensagem é destinada aqui para os brasileiros e para os chineses e para os canadenses e para os australianos e para as pessoas do Zaire, para todos os lugares e para todos os tempos. A mesma mensagem para aquele que viveu na Idade Média, para aquele que viveu na Idade Moderna, para aquele que vive hoje na Idade Contemporânea, para aquele que vai viver nos próximos séculos. Tá? A igreja é universal, destinada a todos. Essa palavra católico, ela foi usada pela primeira vez por Santo Inácio de Antioquia, que era bispo de Antioquia. Isso logo no primeiro século. No primeiro século. Santo Inácio de Antioquia, ele nasceu no ano de 35 depois de Cristo. Ele nasceu 2 anos depois que Nosso Senhor subiu aos céus. E faleceu no ano de 110. Né? Então, ele era bispo de Antioquia e ele usou essa palavra católico numa carta aos esmirnenses. Tá? No capítulo 8º da carta aos Herminenses, Santo Inácio coloca: onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade. Assim como a presença de Jesus nos assegura a presença da Igreja Católica. Então, a palavra católica, desde o início, né, do cristianismo, a igreja era católica já. Igreja católica. E mostrando o papel do bispo. Onde está o bispo, né, esteja a comunidade, assim como onde está Jesus, está a igreja católica. Né? Então a igreja, como ela é universal, destinada a todos, de todos os lugares, a todos os tempos, ela é depositária dessa revelação, dessa fé que Nosso Senhor trouxe, que Deus se revelou no Antigo Testamento e, chegada à plenitude dos tempos, como diz o Evangelho, enviou o Verbo. Nosso Senhor veio aqui, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada, né, e deixou a revelação aos apóstolos. Quando morre o último apóstolo, termina a revelação. E a igreja ela não pode mudar nada. A revelação acabou com a morte do último apóstolo. É lógico que precisamos entender, precisamos interpretar. Né? Na época que Nosso Senhor deixou a revelação aos apóstolos, ele não falou: olha, gente, lá no século XXI, quando chegar a vacina para o Covid, vocês precisam avisar os católicos que no meio da pandemia é moralmente aceitável, viu? Nosso Senhor não deixou escrito, não revelou isso aos apóstolos, né? Olha, vocês precisam avisar lá no século XXI que a clonagem é antiética. Certo? Mas cabe à igreja pegar toda a revelação que foi deixada para os apóstolos e interpretar de acordo com os tempos, tá? E auxiliar os católicos, como é o papel que eu falei na primeira parte da Congregação para a Doutrina da Fé. Esse é o ponto. Tá? Então a igreja é depositária dessa revelação. Ela não pode mudar nada. A igreja precisa se modernizar.
Pelo amor de Deus, como se modernizar? A igreja não pode mudar nada, a igreja guarda o depósito da fé. Não tem como mudar. Imagina que você deixa uma grande quantia de dinheiro no banco, vai viajar, depois de 4 anos você volta lá, olha, eu vim tirar o meu dinheiro. E a pessoa te entrega metade só. Mas cadê a outra metade? Ah, não, eu coloquei nos investimentos para tentar render, eu mudei algumas coisas para você e tal, não deu muito certo, mas tá aqui o seu dinheiro. Mas, não, eu deixei o meu dinheiro aqui com você como depósito, você não tinha o direito de fazer isso sem minha autorização. Se eu autorizasse, você poderia fazer, mas eu não autorizei, eu depositei o meu dinheiro aqui, você tinha que guardar, eu quero o meu dinheiro todo de volta. Então, Cristo deixou aqui para a igreja a fé, a doutrina, e nós temos que guardar isso, a igreja tem que guardar, ela não pode mudar nada. Tá? A igreja não pode, mais que ela queira, ela não pode mudar a fé dos apóstolos. E eu? Né? Eu sou católico, mas eu não concordo com isso. Opa! Então assim, você está escolhendo o que você quer concordar? Não, eu sou contra o aborto, mas nesse caso, aí pode, né? Nesse caso também, vamos entender. Opa, então, quer dizer, você está escolhendo? Não, eu sou católico, mas aqui, veja bem, a igreja tá errada. Calma aí, como assim? Então você está escolhendo? Como é que é a escolha em grego? Em grego se fala haereses. O que é haereses? Quando você escolhe, faz uma haereses, você faz uma heresia. Haereses, herético. Então quando você faz uma heresia, você está escolhendo no que você quer acreditar. Quando eu escolho o que eu quero acreditar, eu não sou mais católico, eu sou um herege. Deixou de ser católico. Ou você crê no que a igreja fala, que foi deixada por Nosso Senhor, ou você não é católico. Você pode... Não, eu não sou católico, eu gosto da maioria das coisas que a igreja fala, mas católico eu não sou, porque eu escolho o que eu quero acreditar. Eu não sou católico. Esse é o nome correto. Tá? Agora, se você é católico, você é católico. Você não escolhe, você não faz haerese, você não faz uma heresia. Isso é importante. A igreja não está para agradar ninguém, a igreja está para cumprir a sua missão. Tá? Com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou o depósito e depois a igreja mudar as coisas, vai se entender e falar, cadê o dinheiro que eu deixei aqui que você mudou tudo? Né? Então, os pais não fazem as coisas para agradar os filhos, fazem o que é melhor para os filhos. Se eu fosse fazer tudo que minha filha quer, imagina, minha filha quer toda hora comer chocolate. Então minha filha vai ter chocolate no café, no almoço, no jantar. Aqui em casa não tem mais comida para ela, é só chocolate. O que ia acontecer com a minha filha? Né? Minha filha chora quando vai tomar vacina. Então, não, tá bom, tadinha, não vou mais dar vacina pra ela. Ela chora, pra que eu vou dar vacina? Melhor, em vez de dar a vacina, levar ela pra tomar um sorvete, e aí ela gosta mais. Então, eu, como um bom pai, não vou fazer o que minha filha quer, eu vou fazer o que é melhor pra ela. Por mais que ela chore, por mais que ela não entenda. Mas por que, pai, eu não posso jantar chocolate? Né? Ela não entende, não vou explicar o valor nutricional das proteínas, o valor nutricional dos carboidratos, não vou explicar, dar uma aula, né, para ela de nutrição. Mas eu vou falar, olha, não, chocolate agora não, depois na sobremesa, se for o caso, sim. Tá? Então essa é a visão que eu tenho que ter. Né? Dizia São João Paulo II, nós devemos defender a verdade a todo custo, mesmo que voltemos a ser somente 12. Porque uma vez eu li numa matéria, a igreja está perdendo fiéis. Eu li um comentário, agora não vou saber de qual santo que fez, ou se não foi um santo, talvez o Papa Bento XVI, não quero ser injusto, não sei quem fez esse comentário, mas falou, a igreja nunca perdeu os fiéis, ela só chacoalhou as folhas secas. Né? Porque a igreja não é uma empresa, eu tenho que ter associados, eu tenho que ter fiéis, então eu vou agradar o pessoal. Seria até mais fácil, né? Não, eu preciso ter fiéis, eu preciso, como as pessoas acusam a igreja quer ter dinheiro, a igreja quer ter poder. Então, como é que eu tenho dinheiro? Como é que eu tenho poder? Tendo mais gente do meu lado. Como é que eu tenho gente do meu lado? Agradando as pessoas. Então vamos agradar as pessoas, que daí eu vou ter muitos fiéis. E aí eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ter mais poder, eu vou ter mais riqueza. Não é isso que acusam a igreja disso? E a igreja vai pelo caminho contrário. Não vou agradar ninguém, eu vou agradar Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou agradar que eu tenho aqui o depósito da fé, não posso mudar. Né? Não dá. Defender a verdade a todo custo, mesmo que voltemos a ser somente 12 novamente. Né? Dizia São João Paulo II. Então a igreja é una, é santa, é católica e apostólica.
porque ela foi baseada na fé dos apóstolos, como estávamos falando. Celebramos os mesmos sacramentos que eles celebravam, né? Temos a mesma doutrina que foi revelada a eles. E estamos baseados na sucessão apostólica, né? Os nossos sacerdotes são sucessores dos apóstolos, né? Os 12 apóstolos foram deixando através do sacramento da ordem, e hoje todos os nossos sacerdotes são, né, vêm dessa sucessão apostólica. E o Papa como sucessor de São Pedro. Então, qual é o meu respeito? Qual é a minha veneração? Qual é o meu carinho pelos sacerdotes como sucessores dos apóstolos? Como eu vejo os sacerdotes? Como eu rezo pelos sacerdotes, que tem essa missão tão difícil, tão pesada? É fácil criticar, é fácil acusar, mas e o peso que eles suportam? Todos. Né? Quanto eu rezo pelas vocações, né? Pedir ao dono da messe que envie operários, quanto eu rezo? Todos os dias, por vocações. Então, os sacerdotes, eles são sucessores dos apóstolos, e o Papa é sucessor de Pedro. Nosso Senhor disse claramente, no Evangelho de Mateus 16, versículo 18 a 19, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, como eu olho o Papa é nosso pai. Eu tenho que amar muito o Papa, eu tenho que respeitar o Papa. E nós vemos acusações e ofensas ao Santo Padre nas mídias sociais. O peso que o Papa não suporta nas costas por nossa causa, né? Como nosso pai, nós temos que ter essa visão do Papa. Santa Catarina de Sena, que eu acabei de comentar sobre ela, a doutora da igreja, ela chamava o Papa de o doce Cristo na Terra. Como que eu olho o Papa? De novo, as mesmas perguntas. Qual é o meu respeito? Qual é a minha veneração? Qual é o meu carinho pelo Santo Padre? Quanto que eu rezo pelo Papa todo dia? Será que eu rezo todo dia? Quanto eu rezo? Então, esse é o ponto que devemos pensar, né? Temos que ter orgulho de ter essa mãe que é a igreja. E temos que ter um enorme amor por ela. Porque a igreja ela é una, sem divisões, apesar de nós causarmos separações. A igreja é santa, a igreja é imaculada, apesar de nós sermos pecadores, quando nós não somos igreja. A igreja é católica, ela é para todos. Apesar de nós queremos colocar as nossas regras, as nossas opiniões, os nossos achismos. E a igreja apostólica, ela é fundada sobre os apóstolos. Apesar de muitas vezes nós olharmos para os sacerdotes como pessoas como nós, pessoas comuns. Não! Devemos ter um respeito muito grande, uma veneração muito grande por essas pessoas, por esses homens. Então, encerramos aqui essa segunda parte pedindo a Nossa Senhora, que é mãe da igreja, Maria, que gerou a natureza humana de Cristo, Maria gerou a sua natureza humana, e a igreja é o corpo místico de Cristo, então Maria é mãe da igreja. E São José, patrono universal da igreja, agora nesse ano de São José, peçamos a Nossa Senhora, peçamos a São José que nos ajudem a crescer nesse amor pela Santa Igreja.